Alina Bronson. Alina Bronson. Artista. Eu vi vocês também, porque... Eu sinto falta, pô, dessa troca. Cif. Olha lá, ó. E é um nome de artista mesmo, que é um nome inventado, assim, entre aspas, né? Meu nome, na verdade, de registro é Aline Marina. Mas quando eu comecei a pintar, eu tinha muita referência do grafite, lá por volta de 2017, mais ou menos. E eu percebia que o pessoal que grafitava sempre tinha um vulgo, sempre inventava um nome para não assinar na rua, de fato, com o seu nome pessoal. E eu fiquei, poxa, que interessante isso. E eu queria fazer grafite nessa época. Eu pensei, e se eu criar um nome também? Mas algo não tão distante, né? Então, Alina é a junção do Aline Marina, que é o meu nome real, e o Bronson, ele surge em outro momento da minha vida. Eu tive uma loja de cookies por um tempo da minha vida e era Bronson's Cookies. Aí, para associar, como eu já era artista e tatuadora, eu digo, e se eu colocar o Alina com o Bronson da loja, e aí surgiu a Alina Bronson. Então, nem é um nome que eu tenho de fato. Esse Bronson é do meu pai, então vem ali de família, mas meu nome de registro não tem Alina Bronson. Então, tu pensou sozinha no nome assim? Sim, acho que foi acontecendo. Eu assinava só como Alina, tanto que as minhas primeiras telas, elas têm só o nome Alina. E essas mais atuais, de acho que uns 3 anos pra cá, ela já tem a Alina Bronson já surgiu assim. Deixa eu fazer uma abertura aqui. Galera, a gente acabou de chegar aqui no ateliê, no espaço onde a Alina trabalha, e a gente tá super feliz por ter sido recebido por ela. É a primeira vez que a gente vem pra cá, pra esse espaço, então vocês estão conhecendo esse lugar e conhecendo a artista também, a Alina Bronson, junto com a gente. Então a gente tá muito contente. Obrigada, Alina, por receber a gente. É um prazer enorme receber vocês aqui. Acho que vai ser uma troca muito massa, na verdade, né? Todo esse diálogo. E é muito bom, né? Conversar com outros artistas que transitam em outros locais, que produzem outros tipos de arte também. Acho que é muito enriquecedor para todo mundo. E a ideia do projeto é justamente isso, assim. A ideia não é só a gente guardar, armazenar o conteúdo que a gente tem e espalhar pra galera, assim. Porque a gente fala muito com o pessoal que tá começando e o pessoal que é admirador mesmo, assim, de arte. Aqui você estava falando que é um ateliê, mas é um estúdio de tatuagem também, né? Isso, a gente trabalha aqui de maneira coletiva, então a gente meio que divide o nosso tempo realmente entre produzir tatuagem e produzir arte. A gente até criou anos atrás um dia fixo para isso na nossa agenda, que é a Quarta da Pintura. Então, dentro dessa dinâmica enquanto artista, a gente acaba setorizando muito a nossa maneira de ganhar dinheiro, de certa forma. E como artista, né, a tatuagem ela sempre se mostrou como um caminho, às vezes, um pouco mais rápido de você, de fato, conseguir existir, sobreviver com a sua arte, sem que a pintura, né, às vezes a pintura, na verdade, ela demora a trazer esses retornos. E aí a gente meio que vai se perdendo enquanto artista, porque você começa a dividir o seu tempo, aí começa a perceber, e se eu desenhar um flash para tatu hoje? E aí meio que a tela e a pintura, de maneira geral, vai perdendo espaço, né, dentro da nossa trajetória, da nossa divisão do tempo, por uma questão de existência mesmo. Então a gente criou esse dia para poder se lembrar de produzir, de criar e de dar um espaço, de fato, ao que a gente realmente é, que é artista. Eu acho isso muito interessante, porque assim, quando tu fala da tatu, que acaba sendo algo mais rentável do que as artes plásticas no geral, fala muito sobre o consumo de arte, de como é que a gente lida com a arte. Eu acho que a tatuagem acaba sendo algo mais fácil, porque está relacionado com o estético, com o belo, com o estilo, com o comportamento, e todo mundo quer estar bonito, quer estar atraente, né? E acaba que tem esse vínculo mais forte para relacionar com a venda mais ativa. O que traz uma certa frustração para aqueles artistas que trazem as artes plásticas, assim, né? De, pô, como é que eu faço para colocar para fora e conseguir rentabilizar isso, assim? E é muito triste porque você meio que vai deixando isso esvair e foca só em uma área, assim, né? Como é que tu faz para conciliar isso? Primeiro assim, tu começou a trabalhar com tatuagem ou foi mais com as pinturas, com as telas? Conta um pouquinho assim, se tu já, desde nova, tu já tinha essa parada com arte e tal? Então, pelo que eu lembro, desde a minha infância, eu sempre fui aquela criança que os professores falavam assim, essa menina vai ser artista, investe nessa menina. E a minha mãe era, nessa época ainda não, mas ela se transformou em pedagoga depois. Mas por ela trabalhar em escola desde sempre, eu sempre tive acesso a muitos materiais, como uma canetinha, papel, até mesmo para passar o tempo ali. Então a arte, ela sempre esteve presente na minha vida, desde que eu me entendo por gente de fato. Quando eu comecei a pensar no lado mais profissional, já ali no ensino médio, mais ou menos, pensar em arte como profissão nunca foi uma ideia para mim, estava muito distante da minha realidade, na verdade. Porque quando a gente para pensar e a gente vai buscar exemplos próximos, não tinham artistas na minha família, nem próximos e nem distantes. Quando a gente ia ver também pessoas que, entre aspas, eram bem-sucedidas, às vezes elas estavam em outros locais na sociedade, então eu sempre tive esse outro referencial, sabe? Então, quando eu comecei a pensar depois em arte como profissão, surgiu da seguinte forma. Por volta ali de 2013, mais ou menos, que eu ainda tinha uns 13 anos, eu
disse, eu quero me tornar desenhista. Aquela coisa do adolescente, né, que quer ter um hobby. E eu comecei, de fato, a estudar desenho, que anos depois comecei a estudar pintura, mas, novamente, não tratava isso, em hipótese alguma, como algo que seria uma profissão. Aí eu fui cursar pedagogia, que não tem nada a ver também, fui fazer faculdade. Mas, diante da pandemia, eu dava aula de reforço, então tinha os meus alunos, que de certa forma era o meu ganha-pão, eu perdi esses alunos. E aí eu me vi dentro de casa, olhando as minhas artes, criando muito, porque todo mundo estava ali suscetível a esse ambiente de criação, não tinha para onde ir, então a maneira de se comunicar e de colocar aquilo para fora era aquela. E eu fiquei, e se eu começasse a trabalhar com isso? Então eu comecei, de fato, a dar mais foco à pintura, mais ou menos nessa época. E aí é quando surge a tatuagem. Porque quando eu cheguei e eu olhei assim, eu pensei, poxa, eu estou criando aqui essas telas, mas como é que eu vou alcançar esse público? Quem é que vai ver essa arte? Quem é que vai consumir esse trabalho? E aí eu vi na tatuagem, na verdade, uma porta de levar a minha arte para o mundo, sabe? Então eu nunca sonhei em ser tatuadora, na verdade. Era algo muito distante, de fato, de mim. Eu queria fazer pedagogia, teve uma época que eu quis cursar ciências sociais, mas dentro do contexto de pandemia, em que eu me vi criando muito e querendo viver daquilo que eu já conseguia trabalhar, de certa forma, porque por mais que não tivesse uma rentabilidade, eu já criava, eu já trabalhava, já dedicava um tempo àquilo, né? Aí eu pensei, e se eu começar a tatuar? E aí, de fato, a tatuagem foi um caminho para que a minha arte chegasse às pessoas e hoje em dia elas se complementam, né? Então, a pessoa que tatua comigo é a mesma que compra uma arte ou a que compra uma arte e a que vai tatuar depois. O trabalho de compartilhar isso nas redes sociais faz com que pessoas cheguem ao meu perfil por conta da pintura e aí depois ela começa a aparecer a tatuagem no feed, ela, vou fazer uma tatuagem com essa menina também. Então, meio que a tatuagem me fez, de certa forma, ser a artista que eu sou hoje. Eu acho que não dava para ser o que eu sou hoje se não tivesse essa tatuagem, assim como também não dá para ser artista, sabe? É como se uma coisa de fato complementasse a outra. Mas isso foi um trabalho de muito tempo, porque durante essa trajetória eu setorizei várias vezes, agora eu só quero pintar. Aí você percebe que isso pega no financeiro, aí você volta a tatuar e tá tatuando muito, começa a perceber que a ideia tá muito focada naquilo e começa a engessar muito o desenho. Aí eu volto, começo a focar novamente na pintura e assim vai. Mas de fato é como se uma existisse pela outra e elas se complementam, sabe? Sim, acaba sendo uma extensão, né? Mas só uma dúvida que eu fiquei, tu tinha, tipo, alguns amigos que tatuavam já? Porque assim, quando a gente começou, a gente nunca tinha nenhum amigo. Nossa bolha, assim, ninguém trabalhava com arte, assim, com tatuagem, de fato. Sendo que aí partiu meio que de uma necessidade financeira e de uma curiosidade também de explorar um outro lado, assim, artístico, que Felipe começou a tatuar primeiro, ele tem um ano na minha frente, tatuando. E aí eles, pô, acho que eu vou tatuar até pra testar outras paradas e ver o que vai dar. A gente era só entusiasta, né? A gente gostava da tatuagem com nossos clientes e tal. E aí foi nessa meio que uma ferramenta pra tentar explorar outras paradas, que era um hobby e virou profissão, sabe? Mas a gente não tinha amigos tatuadores, sabe? Era E aí a fala se repete, quando você falou, pô, eu nunca me imaginei ser tatuadora. A gente também nunca se imaginou, Nunca passou pra... A gente sempre curtiu muito a estética, porque na adolescência a gente gostava de música, de rock, tinha banda, e os músicos tudo tatuados, a gente gostava da estética, assim, da moda e tal. Mas se ver como tatuador nunca foi uma opção na cabeça da gente. Veio muito junto com a necessidade, como ele falou, assim, como eu me tornei pai cedo, depois, pô, os olhares da gente fica tudo atento porque é que eu posso fazer para dar e que me dê prazer também, veio pra tatuagem, que rentabilizou e as coisas aconteceram, assim, muito... E que muita gente acha, às vezes, que o cara, ele já sempre quis ser tatuador, né? A família tem um tio, alguém que é tatuador, e pra gente foi completamente diferente. A tua história... Então, eu lembro da minha infância, de eu ter um tio que era tatuador, e aí isso foi um referencial para mim também de existência, né? Porque quando a gente para pensar numa profissão, a gente tem que buscar, assim, referenciais, mas pensar, será que isso vai funcionar para mim? Então, ver o exemplo disso dando certo para aquela pessoa, me fez pensar, poxa, talvez dê certo para mim também. E por já desenhar, na minha cabeça já era meio caminho andado, que eu acho que também é um desafio para quem começa a tatuar hoje em dia e não sabe desenhar, quando você vai se apropriar das técnicas da tatuagem, tem coisas que, de fato, o caminho para quem já desenha é bem mais tranquilo. E foi no que eu pensei, né? Eu digo, nossa, eu já desenho aqui no papel, já sei fazer desenho com caneta, já pinto em tela. É só eu aprender as técnicas de como transformar o que eu já sei fazer tecnicamente em aplicação de tatuagem, né? Porque a movimentação vai ser um pouco diferente. Então, eu tinha, assim, esse meu referencial, né?
mas não tinha amigos, mas já existia a internet. E aí o que é que eu pensei? Vou começar a caçar tatuadores. Então eu comecei a seguir muitos tatuadores daqui, comecei a acompanhar o trabalho do pessoal e também comecei a conversar com pessoas que estavam iniciando nessa época, porque uma referência mental que eu tinha era das pessoas comentarem assim: ah, porque tatuador é um bicho carrasco, que não quer compartilhar informação, que não quer conversar. Então se tinha essa ideia de que os tatuadores mais velhos eram pessoas que ficavam assim: não vou falar porque senão você vai roubar o meu lugar. E aí a galera que estava começando na mesma época que eu comecei tinha outra referencial, que é: vamos nos unir, porque se eu sei traçar com a bucha e você sabe traçar com RL, a gente ensina um ao outro e ambos vão saber as duas técnicas. Então no início da minha carreira eu tive ajuda sim de alguns outros tatuadores que estavam começando. E aí isso foi me estruturando e eu fui criando os amigos, e aí eu fui conhecendo o pessoal. E enfim, né? E uma coisa realmente vai levando a outra até chegar aqui. O cenário da tatu, realmente, a gente que é tatuagem, a gente sente que no início o pessoal não era muito unido, não. A gente teve que, eu acho que por essa possibilidade da internet ter chegado, acabou que propagou mais as informações e outras pessoas que eram do design, assim como a gente foi do design, da ilustração, foi meio que se conectando e mudando um pouco esse cenário, né? Eu acho que as coisas meio que melhoraram muito por isso, assim. Sim, uma coisa que eu noto é que, eu não sei antes, porque de fato vai fazer 6 anos, eu acho, esse ano que eu comecei a tatuar, eu realmente comecei no final da pandemia. Então eu não estava inserida nesse mercado da tatuagem antes. Mas uma análise que eu faço hoje em dia é que a tatuagem hoje, pelo menos aqui em Recife, né, que é eu acho que no Nordeste é um dos maiores polos em que de fato a gente consome a tatuagem autoral, é um campo cheio de artistas. Então eu sinto que talvez essa transformação na maneira que as pessoas se relacionam tenha surgido quando a tatuagem passa a ser ocupada por outras segmentações, como você falou, um designer, um artista visual, um artista plástico, uma pessoa que trabalhava ali, sei lá, com xilogravura. E aí meio que esses artistas que estão em outras áreas, que já se comunicam de outra forma, usam na verdade a tatuagem como uma ferramenta, entende? Então é como se tivesse saído daquele local de ser só a aplicação para ser uma ferramenta de comunicar outras coisas. Quando a gente traz um trabalho autoral que coloca um abstrato, que coloca alguma outra coisa, a gente está comunicando algo com aquela arte. Então eu sinto que teve, na verdade, uma super transformação no próprio mercado que a gente, que chegou novo, que vai transformando. Porque se você parar para conversar comigo, eu não vou ter essa postura de ser a pessoa, não vou compartilhar o que eu sei, ou não vou mostrar minha técnica, você não vai saber qual é a tinta que eu uso. Jamais. Muito pelo contrário, a gente quer mostrar, isso, exatamente. Quer dizer, gente, o caminho é esse, sabe? Inclusive, isso me moldou muito como pessoa, porque depois que eu tive toda essa ajuda no início com esses amigos que eu falei que eu fui fazendo, eu fiquei, nossa, eu não posso me negar hoje a compartilhar nenhum tipo de conhecimento que eu tenha. Por quê? Não foi através da troca que eu cheguei onde eu tô, então eu tenho que compartilhar. Sabe, eu tenho que trocar. E eu acho que isso é muito da filosofia do lugar onde eu tô também, sabe? Que a gente vê que eu estava conversando sobre os outros artistas, então a gente sempre troca muito. Seja porque eu cheguei aqui hoje e tinha um pote que alguém deixou para mim para colocar uma fita, ou porque a gente compartilhou sobre a informação de uma técnica da pintura ou da tatuagem, e assim vai, né? Isso é muito bom, né? Se não guardar. E eu acho que a ideia inicial do projeto também é muito disso, da gente compartilhar experiências que a gente tem na nossa jornada com arte, vivendo de arte. Mas me conta assim, aí tu começou a tatuar, tu já fazia também teus desenhos, tuas pinturas, mas assim, a gente percebe que teu trabalho, ele é bem peculiar, bem específico, na verdade. Tem uma característica muito própria, assim, a gente bate o olho, a gente identifica logo assim, pra tu chegar no teu estilo, como foi a maior associação que o pessoal tem assim que bate o olho nessa técnica é logo levar para Van Gogh. E de fato, eu acho que se não existisse Van Gogh, não existiria a Lina enquanto esse trabalho, porque eu lembro, é uma memória muito fresca para mim, minha mãe fazia faculdade de pedagogia e era todo sábado. Aí ia ter uma cadeira num sábado que era de artes, ela me levou naquele dia. E aí eles iam estudar sobre alguns artistas e tinham lá como se fossem umas cartilhas com algumas pinturas. E aí tinha uma pintura de Van Gogh. E ele meio que deu para cada pessoa reproduzir ali na aula e eu reproduzi uma pintura de Van Gogh naquela aula da minha mãe de pedagogia, ver o caminho. E aí eu fiquei, nossa, que incrível, eu amei essa técnica e a maneira como a arte se mescla, sabe, as pinceladas, o movimento, e aquilo ficou em mim, sabe, e impactou desde aquela época, sei lá, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, e ficou lá guardado. E aí eu comecei a desenvolver os meus trabalhos, trazendo uma mescla, né, de técnicas. Então, quando eu comecei a pintar, nada do meu trabalho é constante, na verdade. Hoje ele está um pouco mais sólido dentro dessa técnica, e é o que faz as pessoas me conhecerem, né? Mas nesse meio tempo eu fui experimentando várias coisas e sempre era o que voltava para mim. E aí quando eu decidi de fato que eu queria trabalhar com essa técnica é quando surge essa nova expansão, que é utilizar a própria pintura para exemplificar isso, também tem o trabalho com as fitas.
Aí tem outros trabalhos que eu tenho feito atualmente que é dando vida a esse tipo de pincelada, então eu faço máscaras, também tenho trabalhado uma sombrinha de frevo em outras peças, mas de fato isso surge com essa inspiração dessa fonte que eu bebi e aí agora eu vou transformando, né? Porque se a gente para olhar, não é Van Gogh propriamente dito, né? É uma pincelada muito mais marcada, são traços, mas eu bebo da inspiração da técnica que ele utiliza, sabe? E aí foi surgindo dessa forma. E eu trouxe isso para tatuagem também. Lembra que eu falei que tudo se entrelaça, que tá tudo ligado? Surgiu na tatuagem e aí surgiu na pintura e eu vou tentando, sabe? Trazer isso de todas as formas que eu posso. E pra você chegar nessa identidade, assim, levou um time ou foi algo que saiu fácil? Assim? Porque eu falo de um artista, eu tô no lugar de um artista que tá indo pras artes plásticas também, que tá num desafio de se encontrar ali, sabe? Existe essa frustração muito grande de você colocar na tela e curtir, esse desafio, assim, que pra muitos acaba sendo uma desistência, assim. E aí, tipo, nesse teu processo, foi fácil de chegar nessa identidade ou foi um estudo que levou um tempo, assim, uma insistência? Não foi. E eu acho que, assim, é algo que não parou, entende? Eu acho que é algo que é eterno, na verdade, essa coisa do se encontrar. Porque a partir do momento em que eu encaro a arte como um reflexo meu, eu olho para o mundo como um espelho, aquilo reflete em mim, eu vou refletir no mundo novamente. Se eu todo momento estou em locais diferentes, estou vivendo coisas diferentes, isso vai interferindo também nas minhas criações. Então, quando eu comecei, eu fazia um tipo de pincelada, aí eu comecei a ver a aplicação disso, a curta e a média distância, ela já começou a ampliar, aí eu já comecei a pensar em outros materiais para utilizar, e aí nesse meio tempo eu também mesclo outras coisas que não tem nada a ver com esse tracejado, que é uma coisa um pouco mais, seria uma pintura um pouco mais rígida, como essas daqui, né, que tem o tucano e tudo mais, então eu vou mesclando, e assim, tudo sou eu. Tudo é a Alina Bronson. Mas você vai olhar para isso aqui e vai dizer, será que daqui a 5 anos ela vai estar pintando isso? Talvez não, sabe? Então é o reflexo de fato do que eu estou fazendo agora e eu comecei a encarar esses processos assim. Tudo que eu faço hoje é o que eu sou hoje. E aí tá tudo bem ter sido outra coisa ontem e fazer outra coisa diferente amanhã. E eu acho que nunca vai ter de fato essa identidade. Eu acho que a identidade é as pessoas entenderem que você é um ser humano em transformação e que elas vão acompanhar essa sua transformação. É como uma florzinha que nasce e cai, cresce e morre e surge de novo e assim vai. Agora é interessante que as pessoas de fato vão acompanhando esse processo do artista e aí vão se identificando às vezes com coisas além da própria pintura, né, que a gente faz. Mas o fato, assim, de tu entender, como tu falou agora, assim, não, porque eu sempre tô tentando colocar aquilo que eu tô vivenciando no momento e tal. E eu acho que a importância da arte é muito isso. A gente, a importância da arte é você enxergar o mundo ou a vida com a ótica de outra pessoa, sabe? De outra forma, de outra perspectiva. Que às vezes a gente fica tão preso na nossa bolha, no nosso universo, que a gente se fecha. Mas quando você bota pro mundo, se expõe de uma forma, a gente acaba enxergando através da tua arte, a tua forma de enxergar o mundo. E isso acaba virando referência para outras coisas. E esse lance de tu dizer que tá sempre se moldando e aprendendo, conversando com a galera aqui do estúdio também, é muito um ato, assim, de humildade mesmo. Porque às vezes tem muito artista que é muito cheio de ego. Que se acha que tá, não, já cheguei no meu bom o suficiente e como se não tivesse mais nada a aprender, mas na verdade o lance é a gente sempre ser mais humilde e entender que a gente sempre tem um outro prazo para alcançar. E isso é muito legal porque vai influenciando, interferindo no resultado do teu trabalho aí. No início da minha carreira, né, quando eu ainda era adolescente e não era uma carreira profissional, era uma coisa muito amadora, eu costumava questionar muito o meu trabalho. Será que esse trabalho tá bom? Será que ele tá bom o suficiente? Será que tenho que melhorar tecnicamente? Então eram muitos questionamentos. Hoje em dia eu acho que a gente tem que acolher sim o nosso trabalho dentro da perspectiva de que eu falei pra você, se isso é o espelho do que eu sou no momento, como é que eu não vou acolher quem eu sou? Mas isso não de um campo de ego, de dizer, meu trabalho já tá bom o suficiente, ele é incrível, ele é isso e aquilo. Não desse local, mas do local de dizer, se eu faço o bordado dessa forma hoje, é porque é a maneira que eu sei fazer e tá massa, mas não achando que eu aprendi o suficiente. Muito pelo contrário, eu quero mesmo escutar outros artistas, ver as pessoas criando. Às vezes a gente quer chegar num resultado, aí ver as pessoas chegando naquele mesmo resultado por caminhos diferentes e veja só que curioso é. Aí você observa o que todo mundo fez e diz, poxa, de todos esses caminhos eu acho que esse daqui se assemelha mais com o que eu consigo fazer e aí você vai trazendo isso e vai sendo impactado, então abaixar essa bola do ego, pra mim é uma coisa assim, essencial na minha trajetória como artista. Eu quero mesmo, de fato, conhecer outras pessoas, escutá-las, entender caminhos que eu posso seguir, mas também é aquilo, não diminuindo o que eu faço, não menosprezando, não achando que, nossa, nada tá bom. Pelo amor de Deus, se nada tá bom, tem alguma coisa que tem e isso tipo, tem um posicionamento da gente na tatuagem que a gente nunca participou de convenção, sabe? Nunca foi de competir e tá lá.
Porque, primeiro, a gente nunca... nós não somos pessoas competitivas, a gente não tem muito isso. A gente quer evoluir sempre, mas a gente acredita que esse ambiente da convenção, ele torna um ambiente competitivo entre artistas. E como é que a gente vai dizer que uma arte é melhor que outra se a arte é subjetivo? Como é que eu digo que ele é o vencedor e o outro não? Beleza, que a gente pode analisar tecnicamente, mas às vezes a técnica desse pode estar tudo traço perfeito, mas o que me encanta é essa outra aqui, sabe? Que às vezes não tem um traço tão perfeito e tal. Então pra gente, a gente fica num duelo que não faz muito sentido. Eu até entendo, não, vamos evoluir, a gente é a favor da evolução técnica, de, pô, se você quer alcançar um resultado, vamos estudar, vamos desenvolver, mas a gente fica um pouco com isso. Então eu acho que tá um pouco nessa fala que a gente tá dizendo aqui, de tipo, não, porque tal. Mas eu queria trocar outra dúvida com relação da arte, que a gente tava falando da tua arte, que a gente vê que tem um padrão muito também regional, né? Fala muito dos mapas, do Pernambuco, da cultura. Isso é uma parada tua já enraizada? É o bairrismo, né? É o bairrismo. Então, é muito engraçada a maneira como isso surge na minha vida, né? Porque as memórias que eu tive da infância é da minha família vivenciar parte dessa cultura, assim, mas não como algo muito assíduo. Então, por exemplo, eu fui pela primeira vez no carnaval, depois de velha, assim, sabe? Algo já bem recente. Há 2 anos atrás, basicamente. Então, eu não tinha essas vivências de fato, estar solta nessa cultura. Eu sabia que existia, eu já tinha orgulho disso por chegar em qualquer lugar e dizer, poxa, o maior carnaval do mundo está na minha cidade, aí o Galo da Madrugada, então já tinha essa felicidade em poder falar desse local, mas ainda não entendia a beleza disso, não tinha essa raiz florescida, né, realmente dentro de mim. E aí, em que momento que isso surge de fato na minha vida? A gente trabalhava num estúdio que ficava lá perto da Rua Velha, por ali, e aí quando o estúdio ele migra para cá, para o Marco Zero, naturalmente eu sou impactada todo santo dia da minha vida com a nossa cultura, porque eu chego aqui do nada, tem um palco montado, aí tem um evento na rua de trás, aí você visita aqui, é cheio de artesanato, então naturalmente a cultura ela bate todos os dias na minha cara. E aí quando eu comecei a vivenciar isso de maneira mais forte mesmo, eu comecei a visualizar algo que eu não via, que é justamente sobre aquelas mudanças de perspectiva. E aí eu comecei a trazer isso para minha arte, então eu comecei a pintar as laúças, as máscaras de laúça. Fiz também em 2023 os meus primeiros 3 mapas de Pernambuco. E aí é que a coisa de fato, lembra que eu falei da arte com a tatuagem estarem entrelaçadas? Eu lancei, eu lembro, 3 mapas de Pernambuco. E assim que eu lancei, eu vendi os 3. E aí outra pessoa disse, eu quero fazer, mas eu trabalho com arte autoral e eu não faço reprodução de tatuagem. Algumas pinturas eu abro exceção, mas de tatuagem não. E eu falei, poxa, vou criar mais 3 então. Mas para surgirem esses outros mapas, eu precisava o quê? Estudar, vivenciar essa cultura, de fato, olhar o que já estava na minha frente com um outro olhar. Então foi quando eu comecei a mergulhar também por conta da tatuagem na pintura. Então surge também esse regionalismo forte nas minhas pinturas por conta dos estudos que eu comecei a desenvolver pela minha própria tatuagem, entende? E aí algo que sempre aparece é o mapa de Pernambuco que a gente tem aqui, pintura e mapa, a peça mesmo, tem a pintura de tela, tem as tatuagens que eu faço. E aí agora eu tenho ampliado o meu trabalho, né? Em 2023 eu comecei a focar realmente em desenvolver isso para Pernambuco e agora eu tenho expandido, né, para o Nordeste também, novamente, por conta da tatuagem. Porque no que naturalmente eu vou visitar outros estados e aí eu começo a ver também essa cultura, começo a ser impactada e eu quero representar aquilo, eu começo a trazer projetos de outros locais. Então já fiz mapa da Paraíba, de Alagoas, aí tenho feito também pinturas agora para Alagoas, esses mapas que são as peças também tenho feito para lá. E aí novamente a tatuagem ela me permite criar e ser artista, assim como eu vou fazendo, esse criar artístico vai chegando na tatuagem também e uma coisa vai balanceando a outra. Eu acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito como artista, foi entender que eu vou ter que fazer de tudo para sobreviver dentro desse meio, entende? Hoje eu não me vejo em condições de dizer, vou largar a tatuagem e vou viver só de arte, vou focar só na pintura. Até porque eu não quero, entende? Mas porque eu sei que se eu fizer os dois, eu vou ser muito mais feliz em experiências, entende? Eu vou conhecer mais pessoas, vou conhecer mais artistas, vou ter mais trocas, vou visitar mais locais por conta das duas coisas. Então acho que isso é uma escolha muito inteligente, entender que como artista, se você puder criar 10 tipos de arte diferente, crie. Eu faço atualmente pintura em tela, pintura em mapa, tatuagem, eu pinto parede, eu pinto prato, eu faço copo, eu faço ecobag. O que você me der, que você disser, Alina, faça com a sua arte, eu vou lhe entregar um produto final, entende? Então acho que é sobre encarar essa versatilidade e na verdade ver possibilidade mesmo. Poxa, se eu fiz uma ilustração no iPad, de que maneira que eu posso expandir isso?
Eu posso imprimir, colocar num copo, eu posso colocar no eco bag, eu posso mandar fazer, sei lá, um chinelo, uma garrafa. Então, existem muitas maneiras de transferir a nossa arte. Eu acho que precisa também essa expertise, sabe, no meio do caminho. Quando você já encontra o que você quer fazer. Aí eu acho que é a hora certa de você mirar, né? Porque eu acho que é o processo que eu estou passando agora. Agora que eu já sei que eu quero fazer isso, essa é a maneira que eu quero trabalhar, é a hora certa de expandir isso para produtos e, de fato, para outros públicos. Entende? Isso é massa, assim. A gente tava trocando uma ideia com o Velho Arte e ele falou um pouco disso, assim. Quando ele começou, ele não pintava outras superfícies. Era ilustrador, mas não pintava outras superfícies. E aí ele começou a explorar outras coisas e grandes marcas foram chamando ele, né? Ambev, eu acho que a Jeep também, ele pintou um carro da Jeep e tal. Isso acaba trazendo pra visão mais do empreendedorismo também. Porque a gente vê a nossa arte espalhando para pessoas consumindo e quando a gente vê empresas que querem que pessoas observem elas, admirem elas pela arte, aí você começa a ter essa visão do empreendedorismo, assim, como é que tu lida com essa tua ideia da arte como um negócio? Assim, tu trata ela de uma forma natural, que sai de dentro e as pessoas que consumam, ou tu usa de alguns mecanismos, assim, de despertar interesse para que as pessoas, observem mais tua arte, sei lá, usando rede social, ou a maneira como tu se comunica. Porque assim, eu vou até dar um ponto aqui que eu acho que tu se comunica muito bem, tu fala muito bem, assim, tu usa as palavras, a maneira como tu fala. Sabe se expressar e colocar pra fora bem. Eu falo muito desde criança, isso sempre foi uma coisa, né, que estava presente na minha vida. E aí todo mundo comenta, você fala muito bem. Eu digo, minha gente, é porque eu falo muito desde criança, entende? Tudo que a gente faz bem, a gente vai aprimorando. E aí veio essa coisa da comunicação. E quando eu percebi isso, sim, eu comecei a utilizar nas redes sociais. Lembra que eu falei que eu fiz pedagogia? Então, nesse meio desse caminho, eu cheguei a cursar um período de marketing. E ali naquele período de marketing que eu fiz, que eu também tranquei essa faculdade, o professor me mostrou um grande exemplo, que foi o seguinte: eu sempre tatuei em preto, black work, ponto. Chegou um belo dia que eu decidi que eu queria tatuar colorido com essa técnica. Aí eu fiz o quê? Parei de tatuar em preto e só comecei a postar coisa colorida. Perdi os meus clientes, porque a pessoa, ela tava lá, sendo ali, ai, que lindo, que incrível, eu vou e digo, não vou fazer mais isso não, você vai ter que consumir isso agora. Não é o que o público quer. E aí, conversando com esse professor na aula, ele falou, basicamente, você vendia Coca-Cola e Fanta, aí você pega a Coca-Cola, você diz, não vou mais vender, se você quiser beber Fanta, você bebe. E aí eu entendi a minha tatuagem como um produto pela primeira vez na minha vida. É que você, na verdade, você tinha criado uma comunidade voltada para o black work, para algo mais preto. Quando você tem uma comunidade ali firme, e aí você migra, essa comunidade já não vai consumir mais o colorido, aí você tem que construir outra comunidade. A gente fala muito sobre essa ideia de construção de comunidade. Por isso que é bom realmente você firmar, mesmo que você fala que você pode ser mutável, mas uma coisa ou outra é de você aqui que vai perdurar por um tempo, e eu acho que é até interessante de forma estratégica que perdure algumas coisas, para que tenha esse link, essa identidade de quem é artista, como se fosse uma assinatura, sabe? Sim, sim. Aí vê, nessa época, perdi essa comunidade, né? E aí foi a primeira vez na minha vida que eu tive esse olhar do empreendedorismo sobre aquilo, do profissionalismo de fato dessa tatuagem. Então, depois daquilo, Caio também é uma pessoa que conversa muito. A partir do momento que ele começou a se profissionalizar mais, a gente começou a ter muitas trocas Caio também. Lenda, né? Caio Lenda. Que ela tá falando do Caio Lenda, que a gente já fez, já tem conteúdo no canal. Inclusive, ela tá usando a roupinha aqui em homenagem ao amigo. A ele. Mas assim, a partir do momento que o Caio Lenda começa também a se profissionalizar mais, a gente começa a ter essas trocas, juntando aquela ideia já de entender a tatuagem como esse produto final, eu comecei a ver a minha arte através desse olhar de eu preciso ter uma estratégia sim para entregar isso para o público, eu preciso também criar certas coisas com estratégia. Então, da mesma forma que ele fala lá no vídeo dele, que ele produzia o cabeção e que ele fazia a pintura intuitiva e ele teve que escolher uma temática para trabalhar, para dizer, olha, isso aqui vai ser a minha virada e vai ser o que eu vou fazer, que o público vai conhecer. Eu também precisei tomar essa escolha. Então, hoje em dia, tudo que eu posto na internet tem também uma estratégia. O vídeo que eu faço virando, mostrando a minha arte até encontrar o meu público, é um vídeo que vai no máximo até 10 segundos, porque a pessoa tá vendo, ela vai olhar o cenário, ela vai olhar a arte, ela vai olhar você, ela reassiste aquilo 10 vezes para ver coisas diferentes na imagem. Ela se prende no tempo da virada. Então, faço esse tipo de vídeo que eu sei que é um vídeo que vai alcançar massa, rápido, muita gente. Aí eu trago outros conteúdos também que falam sobre a minha arte, porque eu sei que aquele pessoal
pessoa que chega ali, sei lá, 10 pessoas, vou dizer um número aleatório, vão querer conhecer por que isso é dessa forma. Aí eu vou lá e trago esses vídeos conversando e dizendo, olha, decidi colocar essas cores aqui porque significa tal coisa, e estou trazendo bordado por isso e aquilo. Então tenho usado muito a comunicação ao meu favor e entendendo que existem várias maneiras de linguagem e existem vários tipos de público e eu tenho que me comunicar com todos eles. Independente de eu achar que devo ou não, é o caminho. Se eu sei que tem gente que só quer ver 5 segundos, tem um vídeo de 5 segundos. Se eu sei que tem gente que quer saber de mim, tem um vídeo falando sobre mim. Se eu sei que tem pessoas que querem saber da minha arte, vou fazer também um vídeo sobre a minha arte. Então a internet, de fato, ela tá aí como uma porta e você só precisa analisar um pouquinho o que é que está funcionando. E aí surge isso do diálogo novamente como algo necessário. Parte dessas minhas sacadas e dessas ideias vem observando outros artistas, o que está funcionando, e também conversando com outras pessoas. Tem gente que chega e diz, Alina, e se tu fizesse tal coisa na tua arte? De um local de ego, eu diria, oxi, se recolha da sua insignificância, tá opinando no meu projeto? Não, eu tava aqui esses dias fazendo esse bordado e eu falei, amigo, tu acha que eu preencho essa área aqui? Aí ele, pô, mas tá aparecendo na pintura. Eu digo, verdade, só essa região tá ótimo. Então, às vezes, são interferências que vão fazer o seu projeto ficar muito mais rico, muito mais interessante. Então, é necessário também, às vezes, ter essa humildade de olhar o que tá funcionando, mas não com aquela coisa de vou copiar fulano, entende? Muito mais sobre perceber o que funciona e tentando experimentar e trazer pra sua realidade, sabe? Isso é muito, mas é muito importante falar isso assim mesmo, porque como a gente tava só voltando nesse assunto do ego, porque o ego bate muito forte mesmo assim, tem muito artista que ele não gosta, às vezes, como tu falou, de ter alguém interferindo ou tentando ajudar em alguma coisa na conversa. Eu tô lendo um livro agora que é muito massa, que é O Ego é Seu Inimigo, então tá me pegando muito isso aqui, porque pega muito isso. E ele fala sobre um capítulo lá, um tema que ele fala que tinha um imperador da Mongólia, que ele estava explorando vários territórios. E uma das grandes sacadas dele era que ele estava ganhando muitas batalhas, sendo que o que ele fazia? Ele avançava uma região, ele ficava nessa região e aprendia com os inimigos as técnicas de batalha que eles tinham. Aí depois ia para a região, usava a mesma técnica, na outra região ele aprendia de novo, ou seja, era um cara que estava sempre aberto a aprender, por mais que aquele cara fosse o inimigo dele, entendeu? Então assim, é um aprendizado muito forte que a gente leva e carrega. E pra galera que assiste esses vídeos aqui, a gente sempre fala, velho, pega um caderninho, bloco de nota e vai anotando tudo, porque tudo que a Alina tá falando aqui é tudo aula, pô, é tudo aula. Desde da forma como ela conseguiu definir o estilo dela e a forma como se ela posiciona nas redes sociais. Quando ela fala que ela faz um videozinho assim, virando, já tem um gatilho de curiosidade ali que o cara vai ficar e dá mais engajamentos na rede social, consequentemente pode alcançar mais pessoas. Ela sabe, ela entende, faz de forma intencional, sabendo que isso é para alcançar um número maior de pessoas. E ela sabe que, tipo, nesse número maior de pessoas, vai ter um funil, praticamente um funil de vendas que ela tá fazendo, é um filtro. Ela sabe que desse público maior, dessa massa que ela captou em um vídeo, vai ter uma galera muito mais interessada em saber quem é ela por trás. Então ela faz outro conteúdo mais aprofundado, falando sobre os conceitos da arte, falando sobre o processo criativo dela. Enxergar a arte como um produto, e enxergar a arte como um produto não necessariamente diminui a arte da gente, né? Porque é uma parada que os artistas têm muito disso. Esse receio de desvalorizar a arte, de tornar a arte mais pobre, porque tá falando, tentando gerar o interesse, vender a arte, assim. A Marcela até fala, quando a gente troca ideia com ela, sobre isso, porque realmente a gente vê muito isso. A gente foi muito julgado quando a gente começou em relação a fazer redes sociais, e aparecer mais, e mostrar sobre a nossa arte, falar sobre a arte, e se posicionar. A gente foi muito julgado, assim, por esses tatuadores que você falou, que às vezes, e a gente sempre foi muito tranquilo, até para ajudar muitos tatuadores, assim. Sim. Eu acho, analisando também esse comportamento, é que às vezes vem esse julgamento de um local, de uma pessoa que vê aquilo como algo diferente de fato, mas que às vezes tem um medo de perder um local porque não está fazendo. Então eu vejo que muitas pessoas, elas criticam o tempo todo isso de se mostrar nas redes sociais. E assim, sinceramente, as pessoas que eu vejo fazendo isso, todas elas alcançaram algo, entende? A gente não sabe do objetivo. Pode ser que o meu objetivo seja, sei lá, ganhar muito dinheiro com a minha arte. Pode ser que meu objetivo seja ficar famosa com a minha arte. Cada um tem o seu objetivo. Mas o que eu vejo em comum das pessoas que se mostram na internet, né, mostrando, na verdade, o seu trabalho, é entregar aquilo para o mundo, gente. Não existe o pensamento contrário a isso. Uma coisa que eu noto, assim, quando eu vejo, esses dias eu vi 2 tatuadores falando, um mais de uma geração mais antiga, falando que não é para você escolher o tatuador pelas redes sociais, e sim por indicação. Tem que ser... Velho, eu achei tão absurdo aquilo, assim. E outro falando que, tipo, o tatuador, ele tem que começar dentro do estúdio. Tipo, explorando como é que o outro artista faz pra aprender a limpar chão do estúdio. Velho, são falas, assim, que são tão arcaicas, antigas. Porque é como se existisse só uma forma de você conquistar. E não existe, sabe? Assim, tipo,
eu posso começar a tatuar 1 ano e no final desse ano eu já tô bem, sabe, pra poder vender minha arte, pra poder falar. Então não quer dizer que tipo, eu tenho que passar pra dentro do estúdio pra poder passar por todo o sacrifício pra me tornar um tatuador. Não. Essa evolução ela pode vir com a constância da construção ali, na ação mesmo. Pô, eu vou tatuar, vou evoluir, eu tenho que ver o que é que melhora, aceitar as críticas, como você estava falando, sabe? Porque não existe só um caminho. Você pode dizer, pô, na rede social, pode ser na rede social, se quiser trabalhar, sei lá, eu vou abrir uma barraquinha na feira e vou falar sobre a minha tatuagem para tentar agendar. É um posicionamento, é uma forma que você vai se descobrindo à medida que você está tendo ações, né? Porque, por exemplo, quando você falou assim, eu nem sei às vezes o que é que eu quero fazer, vou chegar de fato assim. Mas o fato de, vamos supor, você se expõe nas redes sociais. Às vezes, numa exposição dessas redes sociais, aparece uma parceria. Aí vem uma marca que te sugere, pô, você não estava nem pensando nisso, sabe? Não era nem o objetivo principal. Mas as portas vão se abrindo. Quando vê, você talvez trabalhe também com a arte que você faz, pode se tornar uma influenciadora. Porque querendo ou não, hoje em dia a gente tem que ser influenciador do nosso próprio trabalho, né? Então aí vamos supor que uma marca te chama pra ser, tipo, embaixadora de uma parada, sabe? Alguma marca de tinta, ou enfim, outra marca que você curte, sabe? E aí você, porra, por que não? E aí você vai se descobrindo nesse processo. E eu acho que isso é gostoso, sabe? A gente se permitir fazer. Agora, se ficar no lugar, apontando o dedo, criticando, e no final das coisas não tá fazendo nada, eu não vejo muito futuro. São críticas que eu nem escuto. São críticas que pra gente chegou muito mesmo, assim, entra num vídeo e sai pelo outro, até porque a gente não gosta de criar lista com ninguém, sabe? Muito pelo contrário, a gente gosta de entrar no estúdio, conhecer as pessoas. E você viu nisso um caminho, né? Então, assim, qual é o problema das pessoas em deixar que as pessoas sigam o caminho delas, sabe? Pra mim isso é um ponto muito grande. Algo que eu senti quando eu comecei a postar os vídeos e que foi uma filosofia que eu decidi levar pra minha vida eu crio pra quem quer ver. Postei lá um vídeo, teve um vídeo no meu Instagram que tem 9 minutos meu, falando da minha experiência quando eu fui para Alagoas pela primeira vez, de como aquilo me impactou como ser humano. Aí você pensa, no Instagram, um vídeo de 9 minutos ninguém vai ver. Teve gente que viu, mas vai ter gente que vai pensar, poxa, pra que isso? E pra que falar sobre isso? Que absurdo. Eu não tô criando o vídeo pra quem não quer ver. Eu crio pra quem quer ver, então independente da crítica, de quem viu 2 segundos ou viu 1 minuto, não importa. Se alguém viu aquele conteúdo e disse, poxa, Alina, impactou meu dia saber dessa informação, amei ver sua arte, cumpriu. Uma pessoa cumpriu o meu papel. Não crio pra quem não quer ver. E aí isso ficou pra mim e fica pra sempre. É o que eu sempre falo. Mas fulano e ciclano vai criticar porque os tatuadores falam de quem faz vídeo. Não importa. Eu não vendo meu trabalho pra tatuador. Eu vendo pra quem quer comprar o meu trabalho. Isso é uma parada que fala muito quando o Bruno falou sobre convenção. Porque a gente sente que convenção ela é muito voltada. Assim, a gente não é contra a convenção não, tá? Ele tá falando assim, eu acho massa, porque é um evento que une os artistas. Eu acho do caralho mesmo, assim. É mais porque eu sinto que se for uma maneira, usando como estratégia para você vender mais, pô, na convenção você trabalha para agradar outros tatuadores, que no final não são eles teu público final, sabe? Teu público-alvo. Então, essa tua fala... E às vezes é como ela disse, tem gente que deixa de fazer as coisas pensando que o outro tatuador vai ver, pô. Tipo assim, ou o outro tatuador vai falar tal coisa, ou outro artista vai criticar tal coisa no meu trabalho. Se você não consome meu trabalho, às vezes não dá um like, não curte um vídeo, não comenta, não visualiza um story, não importa. Infelizmente é difícil falar isso, porque as pessoas se ofendem quando você fala assim, não importa o outro. Mas eu tenho que tomar esse local para poder continuar trabalhando. Porque se todas as vezes que eu ouvi algum cochicho de que fulano falou, e não faz, sabe? Aí não chega, é o que você disse, né? Você posta um vídeo, aí uma marca te vê, alguém te chama para conversar sobre um tema que você domina, e é isso, só vai acontecer se você mostrar para o mundo. E se as redes sociais estão aí para ser esse grande portal, eu vou utilizar e é o que eu indico pra todo mundo, faça vídeo. Quantas vezes eu já não cansei de falar para alguns amigos, vai lá, bota pra gravar teu processo, grava o final da tela, grava essa tatuagem, porque eu vejo hoje como uma ferramenta essencial. E aí, tipo, desse contexto, é fácil fazer conteúdo, produzir conteúdo? Então, eu não diria que a palavra é fácil, mas eu sinto que quanto mais você faz, melhor fica. Os meus primeiros vídeos, se vocês descerem, eu tô lá assim, falando super travada, e assim, super insegura, e a edição toda mal cortada. E hoje em dia eu faço os meus conteúdos inteiros, desde a gravação, a roteirização, a edição, tudo. E são, obviamente, se tivesse sendo produzido por outra pessoa, talvez ficasse mais legal. Mas já avançou muito, então eu já tenho muito orgulho do conteúdo que eu faço hoje em dia. E aí, de fato, não é algo fácil, mas se você se dispor a fazer, é possível. Exatamente. E falando novamente sobre o conteúdo, tem muito vídeo no YouTube, no TikTok, no próprio Instagram ensinando a fazer. Então, assim, é só assistir.
tem referência, Só pô. assistir o vídeo. É isso, tá vendo? Eu fiz essa pergunta já de propósito, porque assim, a galera acha, não, pô, mas ela fala tão bem, pô, como ela se comunica, como se posiciona na frente das câmeras e tal. Não foi sempre Gente, assim. velho, não, velho, aqui vocês estão vendo agora o resultado talvez de muito esforço que foi feito. E pode ter certeza, porque assim, quando ela vai fazer o vídeo dela, ela tem as dificuldades dela também, pô. Como todo mundo tem, a gente vai fazer um vídeo, a gente tem dificuldade, esse ângulo não ficou bom, a edição não ficou tão legal, e a gente vai ter que postar, e tem que fazer. Então, às vezes, você vê o material pronto já, a obra, o conteúdo, na verdade, pronto, e acha que, pô, ele faz com tanta facilidade. Não, todo mundo tem dificuldade, o lance é isso. É entender o quanto que isso se torna uma ferramenta útil pra gente divulgar e alcançar mais pessoas com o trabalho. É o estudar a arte e estudar e empreender na arte também, né? Sim. Saber se comunicar faz parte desse momento que a gente tá vivendo, que é o que eu falei na entrevista que a gente trocou, com a conversa que a gente teve com o Caio Lenda, que tipo, já não é mais uma novidade, já não é algo novo, já é algo que já tá há anos nas nossas mãos, as redes sociais. Então a gente tem que realmente saber lidar com elas de forma, eu acho que estratégica, saber se posicionar, saber vender, trabalhar o brand da gente. Quando tu falou que trabalhasse com marketing, não, mas tu estudou marketing. Não, cheguei a estudar ainda um período de marketing, foi numa época também muito aleatória da minha vida, e é algo que eu acho que é importante contar sobre isso. Quando a gente olha para alguém, a gente vê aquela pessoa num local que a gente considera de sucesso, seja porque eu saí do meu estado para tatuar, ou seja porque eu vendo telas ou por isso e aquilo, a gente costuma colocar aquela pessoa só naquele local. Eu tinha 2 anos como tatuadora, que já era ali, na verdade quase 3, já era um tempo, né? E lembra que eu falei que eu parei de tatuar o preto para tatuar o colorido? Eu perdi os meus clientes. Então, nesse momento, eu me vi sentindo a necessidade de procurar um trabalho CLT. Então, eu fui trabalhar numa faculdade, através dessa faculdade, eu comecei a cursar marketing nessa mesma instituição, e aí deu tão certo aquilo que eu tinha aprendido e tudo que eu tinha absorvido ali, que eu parei, eu larguei esse emprego, né? Eu digo, vou pegar esse dinheiro que eu vou receber dessa rescisão, vou comprar um tablet, porque eu sabia que o iPad seria essencial para a minha profissão. Então, ali eu fiz um investimento, botei todas as minhas cartas, e aquilo foi meio que um período também é um divisor de águas, mas a minha carreira, entre aspas, como tatuadora e como artista, ela foi interrompida durante um período, e eu trabalhei no telemarketing, entende, durante esse tempo. E aí eu tomei aquilo como um ponto e um trampolim, uma força. Então acho que às vezes é necessário a gente entender que quem chegou lá, naquele local que a gente quer chegar, ou quem está chegando, precisou tentar muito, até quando a gente fala novamente do conteúdo. Esses dias eu postei no meu perfil pessoal, eu tinha gravado 37 vezes o mesmo áudio para um vídeo. Quem assiste aquele vídeo sabe que eu gravei 37 vezes? Eu gosto de falar os meus vídeos constantes, sem ficar cortando as falas. Então eu faço aquilo até sair perfeito, da primeira palavra até a última. Mas quem assiste acha, poxa, a Alina fala tão bem, nunca que eu vou fazer um vídeo que não vai ficar igual ao dela. Como assim, gente? 37 tentativas, entende? Então, às vezes, faltou, de fato, você entender que precisa, às vezes, dar uma pausa para voltar com mais força, precisa entender que vai tentar várias e várias vezes até chegar no local onde você quer chegar. Agora, precisa de muita força, muita resiliência para resistir ao processo, porque fácil não é, também não é tão simples, mas, assim como qualquer profissão requer uma dedicação, requer um estudo, requer buscar recursos, sabe? E assim você vai caminhando. E a gente, quando entra muito numa linha de pensamento demais e deixa de fazer, a gente meio que entra uma área meio que fica se sabotando, né? A gente fica se auto-sabotando. Então tem muitos... A ferramenta da rede social, ela ajuda muito a gente ter várias referências e tal, e criar coragem para fazer, mas ao mesmo tempo existe um lance de comparação, né? Você, vamos supor que tu, no teu lugar que tu tava fazendo, demorou 37, aí vai olhar outra pessoa, um vídeo já pronto, todo produzido, mas ficou tão lindo, e você já se coloca no lugar meio que fica se auto-sabotando, acha que não é o suficiente, tá, cara, mas o lance é fazer, porque do mesmo jeito que o outro ficou legal, também deu esforço para fazer, entende? Então a rede social tem esse probleminha, a gente fica sempre se comparando, achando que a grama do vizinho é melhor, e você não faz, não bota pro mundo, né, o que quer, de fato, mostrar para as pessoas, assim. Eu trouxe a ideia do marketing porque a gente, como eu e Bruno, a gente já gera alguns conteúdos falando sobre posicionamento, marketing. Quando a gente faz o workshop, a gente fala muito sobre isso, porque a gente traz muito valor para isso em relação às vendas. É claro que para você ser um excelente artista, você tem que investir na técnica, na experiência de mundo, viajar, conversar com pessoas, ter trocas. Quanto mais arcabouço cultural você tem, melhor para você desenvolver uma arte mais fluida, mais profunda, né? No entanto, eu acho que assim, o marketing pra gente, ele é mais importante no sentido da venda, sabe? E você saber se portar pro mundo, se comunicar, despertar o interesse que as pessoas tenham pra sua arte. Porque
A gente vê que hoje em dia muita gente sabe falar sobre marketing, sobre branding, sobre posicionamento. A gente vê isso, muita gente sabendo falar sobre isso, mas poucas sabendo agir, sabendo fazer mesmo assim. Então é muito mais fácil a gente falar do que executar. E o executar é passar por essas dificuldades que você falou. De 30 e poucas vezes tentando, sabe? De tentar editar, errar, de postar, se frustrar. E todo esse movimento é que vai construir a artista futura e o momento que você está agora sim. Então a gente fala muito do marketing porque realmente, se você tem uma arte incrível e você não sabe colocar ela para o mundo, você acaba sendo um artista frustrado e não vende, sabe? E o que eu vejo é que muitas das falas desses tatuadores antigos vem muito desse lugar também, assim. E às vezes eles não saberem se posicionar, em vez de pô, sentar, ter humildade, entender, pô, eu preciso estudar mais sobre marketing, aprender com a galera mais nova que está chegando aí. Porque, confessar, eu mesmo não sou muito de TikTok, eu não uso TikTok. Mas eu preciso aprender com a galera mais nova da geração, que tá, como é que está se comunicando, senão eu vou ficar ultrapassado, sabe assim. E isso não me diminui como artista, né? É só mais uma maneira de saber me comunicar. Eu posso dar lá na frente, sei lá, com as artes plásticas, tela, e tentar entrar na galeria e outras coisas, mas é um outro momento. Né? E se os grandes nomes, né, as grandes marcas, os grandes artistas estão fazendo esse movimento, por que que a gente não vai fazer também um movimento desse, né? Sim. Porque se a gente vai achar a gente que vê bom... grandes líderes de empresa, assim, pô, se posicionando, sendo seu próprio influenciador da sua marca, assim. Então a gente vê grandes marcas fazendo, porque a gente não pode ter humildade, pô, vamos fazer, botar a cara na... Eu entendo também que existe, assim, Uma talvez trava, para uns seja mais difícil do que para outros, né? Eu entendo que tem esse processo, mas a gente às vezes precisa fazer um esforço para tentar chegar nesse lugar que é viver do sonho, que é viver da arte, né? Nem tudo são maravilhas, né? Então, tipo, a gente vive da arte, mas a gente tem nossas frustrações, né? A gente tem nossos receios, tem nossas dificuldades do dia a dia, tem aqueles meses, porque querendo ou não, é a economia criativa que a gente trabalha. E todo comércio, toda economia tem altos e baixos, empreender é tá na montanha-russa, você vai, sobe e desce, então, tipo, tem que ter emocional e se expor a isso faz você ganhar maturidade emocional para conseguir conviver com as dificuldades. Entende? Sim. Então, até como vai lidar com o financeiro, porra, vendi as telas, fiz uma escultura ou a cerâmica, mas vou gastar tudo que eu ganhei? Não, eu preciso ter uma educação financeira. Então você vai amadurecendo com o processo, mas tem que se expor. Eu sinto que as pessoas começaram a levar essa palavra marketing, na verdade, para um local de demonização, entende? Porque tudo, marketing digital, marketing isso. Então é como se elas tivessem tirado de fato o que o marketing representa e tivesse colocado nesse local de aversão. Mas quando você para estudar isso, para analisar, você vê que são estratégias. Quando eu digo que eu comecei a utilizar o marketing no meu trabalho, é a partir do momento que eu comecei a produzir de maneira 100% aleatória, tentando focar em tudo, e comecei a usar estratégias para criar. Então, quando a gente fala da rede social e o marketing, eu vejo como uma estratégia de comunicação. Então, começar a analisar, poxa, todo mundo faz vídeo, digamos, cada um tem sua identidade. Tem pessoas que não vão falar nada o vídeo inteiro, vão colocar só uma música. Tem pessoas que vão aparecer de 5 segundos no início e não aparece mais. Então, é sobre utilizar o marketing nesse local, acho que de buscar estratégias. E não fazer vídeo de piadinha. Eu acho que às vezes as pessoas associam muito isso. Eu não quero fazer marketing porque acho que o marketing no Brasil é só meme. E eu não vejo nessa perspectiva. Eu acho que super funciona de outras formas quando você entende que é buscar estratégias para resolver algo. Qual é a resolução da nossa questão? Expor e vender o nosso trabalho. Para vender, eu preciso o quê? Alcançar um público. De que maneira que eu vou alcançar esse público? Visualmente, me comunicando, tendo uma arte que traz, de fato, a representação de algo para alguém. Então, na verdade, é trazer o marketing para você como estratégia, como maneiras de se comunicar, eu acho, sabe? E atrelado a essa comunicação que você falou, que é muito superficial, às vezes, com a dancinha ou com uma coisa assim, isso é uma forma, mais uma vez, é uma maneira de se comunicar. Não existe só essa forma de gerar marketing. Existem outras maneiras de você gerar marketing, com um vídeo de 9 minutos que você fez, que talvez não seja tão funcional para hoje em dia, que a galera quer uma coisa mais rápido, mas quem fica... Você já está criando uma comunidade mais sólida, qualificada. É uma galera mais qualificada, porque se ficou até o final, porque realmente tem muito interesse, mais conexão, talvez, ali. E aí, tipo, não necessariamente, meu vídeo teve 10 visualizações, é muito pouco, mas esses 10, são os 10 que eu preciso, sabe? São os 10 que eu preciso, e eu quero mais 10 desses, então eu vou gerar mais conteúdos assim, porque em pouquinho, sei lá, mesmo que eu tenha 500 seguidores, mas são 500 seguidores fiéis, assim, o que o pessoal tem que entender é o seguinte, tipo assim, beleza, você não gosta de marketing, mas você tem uma rede social e você está postando uma vez ou outra, você já está fazendo marketing. É um marketing que talvez não seja tão útil para o que você está querendo alcançar. Então não é melhor entender um pouco mais para fazer de uma forma estratégica? Tem gente que não gosta, faz uma foto.
Tá, mas você entenda que, querendo ou não, você está criando um brand pessoal ou artístico. Quando você faz... Eu tô percebendo que você é um cara que é meio low profile, posta vez ou outra. É isso que você quer? Ou você também quer viver da arte? Para viver da arte você precisa vender. Será que essa forma tá vendendo? O cara precisa... Aí o cara vai se recusar. Mas, cara, às vezes a gente só precisa, como você falou, usar da estratégia, o marketing como estratégia para alcançar pessoas. E agora vender. eu vou fazer um marketing massa aqui do estúdio Casa Alfaia. Dá uma sacada nessa vista aqui, ó. Que a galera tatua aqui. Bruno tá falando aqui, Vamos eu só lá, tô vendo vamos lá, essa Patrícia. vista aqui. Privilegiada, de um cartão postal de Recife. Olha lá, ó. Marco Zero. Uma Essa obra fonte aí, de inspiração essa- também, esse lugar aqui. Pô. Do lado da Caixa Cultural também, sempre tem exposição aí, né? Sempre tá rolando algum evento, alguma exposição. Do nada, como eu falei, monta um palco aqui nesse Marco Zero, aí tem um show, uma coisa. E assim, às vezes eu sinto super mal divulgado, porque de fato surgem eventos do nada, e se abre as redes sociais, não tem ninguém compartilhando sobre aquilo, fica até um incentivo, né, para maior divulgação desses eventos. Mas eu acho que Recife, a gente tava andando agora ali, vindo pra cá, e a gente nota que o Recife, ele poderia ter mais investimento pra cultura, assim. A gente é tão rico, assim, né? Tem vários artistas, a gente tem coisa nossa. Tu falasse uma parada que eu achei massa, assim, que tu falasse que não tinha tanta conexão com o carnaval, não foi alguma cultura, assim. E eu também, eu cresci na adolescência, assim, consumindo muito a cultura americana, né? Norte-americana, né? E aí, tipo, era muito rock, muitos filmes, Hollywood e tal, então eu não via muito a cultura daqui como algo muito lindo, enriquecedor. E mais velho, você vai amadurecendo, e claro, com essa energia que a gente tem do bairrismo, você meio que vai mudando, a ponto de eu me emocionar escutando um forró, sabe, o Flávio José. A gente percebe que tá no nosso DNA, porque os pais da gente passaram pra gente, por mais que a gente estivesse um pouco distante, Tô me arrepiando. chega uma hora que a gente se conecta, pô. Então, eu sinto muito isso também. É. Quando a gente vem pra cá pro Recife Antigo e tá rolando um maracatu, velho, eu me arrepio todo, sabe? Eu me emociono. Quando eu vejo fora, tocando ao Seu Valença alguma coisa, a gente enlouquece, pô. A gente, meu irmão, é Recife, tu percebe na música. Quando a gente vê o cara dançando passinho lá fora, a gente enlouquece, a gente vibra, sabe? Por dentro, se emociona. É daqui, pô, é da minha terra. E a gente sente E muito. aí dá muito orgulho, né? Sabe uma coisa que também me tocou bastante? É conhecer esses fazedores de cultura. Ano passado, numa dinâmica parecida com essa, eu fui visitar a G da Máscara, que é um artesão, um artista holendense, que faz máscaras de laúça. E aí quando você entende como aquilo está internalizado na vida daquela pessoa, como ela cria aquilo, o que é que move ela, nossa, é muito emocionante. Aquela máscara que está por ali é dele, inclusive. E aí, assim, conhecer essas pessoas sabe, traz uma vibração, é muito enriquecedor. E é o que traz mais essa emoção e traz mais vontade de criar e de continuar reproduzindo isso. Traz, sabe o que também? Até pra gente que é artista, quando a gente se conecta com essa galera assim, ou da vanguarda, ou uma galera que tá começando assim, que você vê essa energia tão forte, a gente se sente até valorizado também, sabe? A gente vê o que a gente faz, não é só o belo pelo belo, tem algo a mais, sabe? Tem cultura, Tem tem mensagem. comunicação, tem energia assim mesmo, assim, do que a gente quer, que a gente assim, se sente até mais valorizado mesmo, assim. A gente sabe o quanto que a arte ela é importante para a humanidade, mas quando a gente vivencia numa conversa, numa lágrima que o Caio Lívio soltou no vídeo que a gente fez, sabe? A gente vê essa energia assim tão forte na galera, que a gente que é artista, a gente sente... A gente, velho, é como se fosse uma comprovação. Eu entendo agora, de fato. É. Assim, a gente sempre tem essas comprovações, a gente entende de fato o que, é que a gente tá no meio vivenciando. de e tal. tantos pensamentos que a gente tem, pensamento de que, pô, o que é que eu tô fazendo pro mundo, o que é que eu faço, ele vem também à tona. Pô, será que eu tô fazendo algo importante pro mundo? Porra, enquanto eu tá vivendo guerras, que coisas, mas aí a gente tá aqui desenhando, pintando, o que é que isso tem relevância pro mundo, sabe assim? Mas no final tem, mesmo que seja uma análise da gente, de uma existência, ou da gente mesmo como indivíduo, e pro mundo também, que existem pessoas que se conectam, sabe? Pessoas que compram tua tatuagem, pessoas que compram tuas obras, e essas pessoas botam na casa essa energia, sabe assim? E essa beleza que traz a nossa cultura, assim. Galera, o papo tá muito gostoso, mas infelizmente a gente vai precisar encerrar, porque tá quase de 1 hora já de vídeo aqui, a gente falando. E, né, eu queria que tu deixasse aqui para o pessoal que tá acompanhando a gente, como é que faz para encontrar teu trabalho? Meu trabalho ele é visto pelo TikTok e também pelo Instagram com o nome Alina Bronson. E lá você encontra também na minha bio, né, o contato do WhatsApp para fazer orçamento de tatuagem, de pintura. Tem essas peças que estão disponíveis, mas eu também faço projetos por encomenda, né? E aí, através das redes sociais, depois de falar muito sobre isso, vocês me encontram por lá. Eu vou falar com ela também para ela desenvolver um curso de oratória, que ela fala muito bem. Perfeitamente. Galera, segue a gente, deixa teu comentário, pra gente é muito, muito importante Se inscreve mesmo, no canal. porque a gente se sente aquecido mesmo assim pela energia de vocês também. Se inscreve no canal, nas nossas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Foi massa receber vocês aqui e muito obrigado pela troca. Foi um Valeu. prazer. Prazer todo meu, foi massa. Obrigado. Top. Valeu.